Olá, sobre vigas T para cargas maiores ou vãos maiores. É muito comum você encontrar na literatura autores demonstrando essa vantagem das vigas T, mas a gente tem um problema sobre as vigas T que eu vou demonstrar aqui primeiro. Então, eu modelei aqui 4 vigas, tá? A primeira viga que eu modelei foi uma viga com a menor taxa de aço possível para atender a flecha máxima, ok? Nesse caso, uma viga de 8 metros de vão eixo a eixo com uma flecha máxima de 10 milímetros, ok? Imagina que tem uma parede em cima ou embaixo, alguma coisa assim, certo? A questão aqui é o seguinte, para vencer um vão desses, imagina uma laje dos lados, né? Sem uma carga, sem uma viga entupida de aço, eu colocando só a área de aço mínima necessária no cálculo do momento, eu precisaria de uma viga de 25 por 90. É uma viga bem pesada, mas claro, um vão pesado. Só a questão aqui é o seguinte, essa viga aqui, ela tem 3 de 20 mais 2 de 10. Ok? Eu até vou pegar o bloco de notas aqui e colocar a nossa armadura básica, que a gente sabe que vence esse vão aqui. 3 de 20 mais 2 de 10, a gente sabe que atende para esse vão dentro de uma flecha dentro do limite. Beleza? Agora, e se eu colocar mais aço? Porque eu posso, quem sabe, reduzir a altura da minha viga, ela vai começar a ter risco de ter uma flecha superior ao limite, mas aí eu entupo ela de aço. Eu coloco mais aço que precisa até que o módulo de elasticidade combinado à inércia do aço vai me reduzir tanto a fissuração, vai me aumentar tanto a resistência, que eu posso ter uma viga menor, ok? Então, se eu trocar por uma viga de 60 de altura, ou seja, eu estou matando 33% da altura dessa viga, tá? Estou matando a armadura de pele, inclusive, que muitas vezes isso aqui vai ser uma vantagem. E eu estou colocando aqui 8 barras de 25, tá? Só para a gente ter uma noção, 3 barras de 20 mais 2 barras de 10, a gente está falando aqui na ordem de 11 centímetros quadrados, ok? Está escrito aproximadamente 11 centímetros quadrados. Quando a gente vai para uma viga de 60, ao invés disso, eu estou pondo isso aqui para 20 centímetros quadrados. Então, eu dobro a minha taxa de aço, ok? Reduzo a altura em 33% e eu consigo ainda vencer com uma viga menor. Uma das principais vantagens que a gente tem quando a gente fala de uma viga mais baixa é o seguinte, que aquela viga de 25 por 80, ou 25 por 90, desculpe, ela pesava 560 kg por metro. Okay? Quando eu mudo isso aqui para uma viga de 25 por 60, eu estou falando de 375 kg. Então eu estou matando quase 200 kg que eu tinha a mais do que precisava dessa viga. Okay? O peso dela era uma bigorna que estava me atrasando. Então eu faço uma viga mais leve, coloco mais aço. Por mais que eu vou acabar tendo um consumo de aço maior, eu consigo economizar o peso total na estrutura. Okay? Então uma viga de 60 também consegue atender um vão similar a uma viga de 90, desde que ela tenha muito mais aço nela, ok? Essa é uma questão. Agora, e se eu fizer uma viga T? Porque aqui eu estou falando de 8 barras de 25. Se eu fizesse uma viga T com 60 de altura, o que ia acontecer? Sim, eu poderia reduzir um pouco a taxa de aço, mas para ainda atender os 10 milímetros, eu não posso reduzir tanto, ok? No máximo aqui eu vou trocar de 8 barras para 7 barras. E aí eu vou ter os estribos horizontais e tudo mais. Nossa viga T ela vai ter estribos adicionais e não vai ser tão eficiente. E aqui entra a primeira questão. Pera aí, mas os autores falam que dá para vencer vão maior. E aqui tá tirando uma barrinha, mas é praticamente a mesma coisa, correto? Primeira coisa então, o que os autores falam exatamente? O que eles falam é que a viga T suporta momentos fatores maiores. E realmente isso era verdade. Importante, era verdade. Espera aí, as leis da física mudaram? Não. Tá? As leis de um instrumento mudaram? Sim. Tá? A deformação limite está bem mais controlada nas novas normas. Então, consequentemente, a gente precisa controlar muito mais fissuração entre outros fatores e a viga T não vai ajudar tanto. Essa é a primeira questão. Agora, a segunda questão. O concreto de 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando a maioria dos livros foram feitos, era um concreto de FCK 10, FCK 12, num dia de sorte muito bom, com muita felicidade, tinha um FCK 15, e aí dobrar, triplicar a área de concreto de uma peça e aumentar a resistência e compressão no topo. Okay? Nesse caso, a viga T podia ser eficiente. Tá? Isso eu posso demonstrar, porque eu pego uma viga aqui e tento fazer uma viga menor, quem sabe só 50 de altura, e eu vou precisar de 3 camadas de armadura aqui de barra de 25, basicamente eu vou ter 12 barras de 25, 30 centímetros quadrados, armadura entupida aqui e ainda assim não vai ser suficiente. Eu vou ter uma flecha superior a 10 milímetros. Então, não é essa a principal função que hoje em dia a gente pode ter em uma viga T. Não, a gente tem uma outra função bem mais importante e bem mais eficiente em
Ao invés disso, nas obras modernas, onde eu tenho um FSK elevado, onde eu consigo colocar um FSK de 30 tranquilamente, ou numa cidade maior, um FSK de 50, um FSK de 80, até onde for necessário, o que vai acontecer é que eu não preciso de tanta região na área comprimida. Porém, toda essa área aqui, ó, ainda me dá uma vantagem. Qual é a vantagem que toda essa área adicional me dá? A questão aqui é o seguinte, ó. Claro, não é possível colocar 8 barras de 12 de 25 na primeira camada, mas aqui eu estou com uma flecha ativa de 10.53, ok? Eu vou pegar essas barras aqui da terceira camada e vou jogar para a primeira. Não cabe elas na primeira, tá? Mas só no dimensionamento a gente vai ver que ao trocar a barra, a gente vai de 10 ponto alguma coisa para menos que 9. Então, só de posicionar mais aço na primeira camada, eu consigo resolver e reduzir consideravelmente a minha flecha. E daí você vai me dizer, tá, mas eu não tenho tanta área para colocar barras na parte de baixo, correto? Mas quando a gente tem um momento fletor negativo, a parte de cima está tracionada e aí eu tenho uma área gigante na parte de cima, que é toda a mesa, certo? Tem toda essa mesa aqui, ó, uma mesa lá de 85 de largura para colocar quantas barras de aço eu quiser, ok? Então, a questão aqui é o seguinte, vamos analisar agora vigas contínuas, ok? O mesmo vão, só que vigas menores. Originalmente estava com uma viga de 90. Com continuidade, a gente lembra que continuidade vai tranquilamente reduzir a flecha pela metade, a gente pode fazer essa viga virar uma viga de 25 por 65, só atendendo a armadura mínima, ok? Claro, a área de aço vai aumentar, vai ter os negativos pesados, que barras de 25, mas eu atendo a área de aço mínima. Agora vamos para a próxima opção. A nossa viga reforçada, então tinha uma viga de 65, mas se quem sabe eu colocar mais aço para tentar reduzir a altura dela. Bom, nesse caso, colocando, quem sabe, duas camadas de barras de 25, eu consigo fazer uma viga de 45 de altura, vencendo o vão de 8 metros. Ok, claro, nessa hipótese aqui, se fosse uma obra diferente, seria cargas diferentes, seria hipóteses diferentes, mas é possível. Entendido? Então, 45 de altura e já é possível aqui uma viga com um flash controlado em 10 milímetros. Claro, entupida de aço, né? É uma viga que não vai sair barato para o bolso do meu cliente e que vai dar muito lucro para a Gerdau. Ok? Agora, próxima opção. Ao invés de fazer uma viga de 45 normal, se eu fizesse uma viga T, porque aqui, ó, eu tenho 7 barras de 25. Fazendo uma viga T, o que vai acontecer? Uma viga T aqui, ó, eu posso colocar 4 de 25 mais 2 de 20 e eu já estou atendendo a flecha. A flecha tem 9,81. Tem uma coisa aqui que está acontecendo, é que eu tenho armadura de compressão. Correto. Por quê? Porque se eu estou entupindo de aço aqui, até que eu não estou colocando tanto, né? Nessa parte superior aqui, ó, eu tenho várias barras de 10 aqui, ó, e algumas barras de 20. Mas a questão é que, como eu tenho muito negativo aqui, eu tenho 30 toneladas/metro aqui, eu vou ter toda a base da minha viga comprimida, ok? Até eu posso, quem sabe, colocar um FSK de 40, FSK de 50, FSK de, sei lá, 80 aqui para eliminar esse negativo, mas se eu não fizer isso, infelizmente vai começar a surgir a necessidade de armadura de compressão na base, exigindo transpasse das armaduras aqui, mas é possível atender isso aqui, tá? Não é um erro grave em si, mas é uma questão que a gente pode trabalhar, certo? E por fim, eu posso reduzir mais ainda a altura de uma viga e ainda atender, desde que eu coloque ainda mais aço, ok? Então aqui eu tenho uma viga de 45 de altura, fechando o vão de 8 metros. Com uma viga T mais larga ainda, uma viga T agora está de 1,20 m de largura, certo? 40 apenas de altura. O que vai acontecer? Ela ainda vai permitir vencer uns 8 metros, só que, claro, como ela está ficando mais baixa e ela continua tendo momentos negativos pesados, vai ter uma armadura de compressão mais crítica aqui ainda na parte de baixo, ok? Mas é possível resistir desde que se coloque armadura de compressão, ok? Barras de 25 na primeira e na segunda camada, né? E também negativo com barras de 25 milímetros e permite uma viga de 40. Então a questão é, bom, eu estou com duas camadas de barras de 25, mas eu tenho espaço sobrando aqui nessa mesa para colocar, quem sabe, aí mais barras ainda. Correto, eu tenho. Só que tem duas questões. Primeiro, essa compressão na base, né, que eu não posso deixar acontecer tanta compressão na base. E o outro problema é os meus estribos. Porque conforme eu vou perdendo seção de concreto, eu estou perdendo inércia, eu estou perdendo flecha, eu estou perdendo um monte de coisa. Mas a outra questão que eu estou perdendo é a resistência a cisalhamento do concreto. Como eu estou perdendo concreto, eu perco resistência ao cisalhamento. Okay? Aqui, essa viga aqui, ó, ela está com 4 estribos a cada 15 centímetros. Já é um estribo muito pesado. Ainda é 5 milímetros, mas é um estribo muito pesado. Se eu tentasse fazer uma viga de 35, ao invés de ter, sei lá,
duas camadas de barras de 25 em parte inferior, teria que colocar essas duas camadas, quem sabe mais aço ainda, e na parte superior, quem sabe entupir ali, colocar umas 8, 10 barras de 25 na parte superior. E aí os estribos seriam estribos cada 5 centímetros, digamos, cada 3 centímetros, digamos, 2 estribos a cada 5, ou 4 estribos a cada 10 centímetros, e estribos pesados que dificultaria até vibrar esse concreto, ou colocar estribo de 8 milímetros, 10 milímetros, que sacrificaria mais ainda para o direito. Entendido? Então a principal função que a gente pode ter na viga T é em vigas contínuas, ok? Em vigas que eu posso colocar aço sobrando, né? Porque conforme eu vou reduzindo a altura, para compensar, eu tenho que colocar mais aço, certo? E tendo aço sobrando, tendo uma viga com uma largura maior, dando inércia maior e controlando essa fissuração através de aço próximo, sim, a gente pode usar a viga T para vencer vãos maiores, tá? Mas não é só uma viga biapoiada, não, são vigas contínuas que geram negativos pesados e esses negativos pesados vão ter armadura pesada, beleza? Então, por enquanto seria isso.